Entrevista. Ok, agora vamos ao boa tarde do secretário Edson Manuel. Edson, prazer receber o senhor aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Cícero, e aos ouvintes da Rádio Cidade FM, né? Em especial aos pais, aos alunos, professores, coordenadores e diretores e toda a comunidade santabrigidense, né? Agora o boa tarde da coordenadora pedagógica Lurdinha. Boa tarde, Lurdinha. Prazer receber a senhora aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Cícero. É um prazer estar aqui, né? Falar com todos e trazer as informações necessárias para o desenvolvimento do plano de ação. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de esclarecer para toda a comunidade escolar. Ok, Lurdinha. Agora vamos, já direto à entrevista, conversando com o secretário Manuel. Edson, eu tenho uma perguntinha aqui para o senhor, já que o senhor, juntamente com toda a sua equipe pedagógica, se planejou, se organizou para o ano de 2020, começou o ano letivo, o senhor, inclusive, o ano passado apresentou todo o planejamento para 2020, infelizmente chegou a pandemia do coronavírus, Covid-19, e aí, respeitando os decretos, tivemos que parar as aulas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para o nosso ouvinte, os pais, os professores, os nossos alunos, como o senhor se sentiu no momento que tudo isso aconteceu, já que o senhor tinha se organizado com a equipe técnica, e aí o senhor chegou a pensar o seguinte: e agora? O que fazer, secretário? Realmente, estar à frente das políticas públicas emerge toda essa necessidade, né? Até então a gente tinha toda uma organização diante daquela sistematização que a gente tinha com a frequência, com as questões rotineiras das atividades, né? E a pandemia ela vem, como um elemento, novo, que a gente não estava preparado, a comunidade santabriginense, e eu creio que o país, o mundo, os estados, os municípios. Mas pegou todo mundo de surpresa, tá, secretário? Realmente. E é como as pessoas têm dito, as redes de comunicação, agora é preciso aprender a conviver com a realidade atual que a gente está vivenciando, né? Afinal de contas, estar à frente das políticas públicas é ter um olhar de planejamento. Esse momento é o momento de planejar, e planejamento é flexível. Você pode direcionar o que já está planejado, mas pode se refazer dentro daquilo que emerge, que é a nossa realidade. E mesmo tendo parado as atividades, nós não paramos de pensar, nós não paramos de nos preocupar, nós não paramos de fazer a reflexão, o que fazer, que eu acho que essa é a pergunta que fica para todos, que faz a educação, que está à frente das políticas de modo geral. E o que fazer em meio a tudo isso que o país, Santa Brígida, o Estado vem passando, para garantir esse maior instrumento que é a educação para os nossos alunos. E, a partir daí, a gente ficou também algumas orientações, porque está à frente da educação, da saúde e de qualquer outra pasta a nível governamental, é também a gente ter essa concepção muito organizada de que a gente também segue parâmetros, segue orientações de órgãos, E a gente ficou aguardando, dando o tempo necessário para que os conselhos estaduais, os conselhos nacional e outros órgãos que também falam, que defendem, que orientam, se manifestassem no que fazer para garantir essa continuidade da educação. E isso tem sido um desafio grandioso, porque nós não estávamos preparados e ainda não estamos. Agora é aprender fazendo diante dessa realidade, dentro das nossas possibilidades. E o plano ele vem justamente com esse olhar. Iniciar essa garantia dentro de um processo dialógico, dentro de um processo de planejamento, e à medida que a gente vai iniciando, a gente vai também ouvindo, escutando como é que esse plano está sendo executado. E o plano tem como tema
plano de ação em tempos de Covid-19, ou seja, aprendendo juntos em tempo de Covid-19, porque hoje o país, o mundo inteiro está nesse circo, né? Tudo gira em torno da pandemia, desse vírus que assola e que deixa as pessoas amedrontadas, mas nós precisamos continuar com as ações. Esse é o nosso grande desafio, né? Ok, secretário. Agora são 13 horas mais 42 minutos, 13h42 a hora certa. Estamos entrevistando o secretário de Educação, Edson Manuel, e a coordenadora Lurdinha. Eles estão falando sobre o plano de ação. Agora, secretário, gostaria que o senhor falasse como surgiu o plano de ação, já que o senhor, na sua fala inicial, falou que são cabeças pensantes, né? Sempre na Secretaria de Educação, pensando o que fazer, né? Mas como surgiu esse plano de ação, né, que através de estudos domiciliares, né, o senhor com sua equipe técnica, como foi que surgiu? Explica aí para a gente, né, como foi que surgiu esse plano de ação. Então, o plano ele surge por não só a gente, enquanto Secretaria Municipal de Educação de Santa Brígida, entender que a educação é um direito subjetivo e que a gente tem que garantir essa continuidade, mas também pelas orientações. E o que também deu um norte para a gente foi a Resolução 5 de 28 de abril do Conselho Nacional de Educação, que faz toda uma organização de modo a orientar os estados e municípios como retornar esse processo em meio à pandemia, mesmo de forma distante, porque nesse momento a gente não pode pensar em trazer, vamos abrir a escola, né, que é como eles colocam. Precisamos reabrir a escola, mas com um novo jeito, que é justamente essa garantia educação não presencial. Ou seja, de onde nós estamos, né, os alunos de suas residências, a gente de onde nós estamos dentro da nossa secretaria, a gestão dentro da escola, pensar em como ofertar. E é justamente esse o maior desafio para a gente, porque falar de educação à distância é justamente também pensar como isso vai chegar para os nossos alunos. Por isso que o plano ele traz duas orientações. E antes da gente também construir, nós fizemos uma pesquisa na rede, ou seja, entramos em contato com as unidades escolares, né, por também já ter essas pesquisas que apontam que no universo, né, brasileiro, nós só temos, a pesquisa aponta 42% da população que tem acesso à rede de internet. Então, não seria também viável atender só nesse formato EAD. Por isso que a gente não fala da educação EAD, porque isso não vai atender 100% dos nossos alunos. O plano ele versa sobre a educação não presencial, remoto. Por quê? Porque será dado em dois momentos. Os que têm acesso, a escola já está elaborando todos os seus planos a partir das tecnologias que a gente tem. Então, esse aluno vai ter acesso a partir um exemplo, a partir do WhatsApp. Aqueles que não têm WhatsApp, por exemplo, nós estamos criando uma plataforma que daqui a pouco Maria de Lourdes vai detalhar um pouco para a gente, né? Então, são recursos que a gente tem à nossa disposição, que a gente vai começar a se familiarizar com eles e garantir esse acesso. Aí os pais que estão em casa podem perguntar, mas e o meu filho que não tem acesso à internet, né? Que não tem acesso a nenhum tipo desses recursos tecnológicos? Fique tranquilo que a gente também pensou nesse acesso, que é justamente a escola que planeja, é a escola que pensa, é a escola que elabora. Então a escola também está elaborando todo o material a ser impresso e a ser disponibilizado para os pais, né, e as crianças, para serem desenvolvido nas suas residências, que daqui a pouco a gente vai falar como é que isso vai se dar. Vai se dar, exatamente. Ok, são 13 horas mais 46 minutos. Olha, o WhatsApp está liberado, né, para você, amigo ouvinte, mandar uma mensagem de texto, 988-277794. 988-277794. Edson, vamos aos nossos apoios culturais, tá legal? Voltamos daqui a pouquinho, né, com o secretário Edson e com a coordenadora Lurdinha. Não sai daí não, continua sintonizado na frequência 104,9,
ou no site cidadefmsantabrija.com, porque voltamos já já. Entrevista. Ok, já de volta, agora são 13 horas mais 53 minutos, faltando 7 minutinhos para as 14 horas. Já voltamos com o secretário Edson e a coordenadora Lurdinha, eles que estão falando sobre o plano de ação aqui no nosso programa, tá bom? Olha, vamos a mais uma pergunta ao secretário Edson, daqui a pouquinho a gente já vai conversar com a coordenadora Lurdinha. Edson, o senhor, com a sua equipe técnica da Secretaria de Educação, inclusive, sentou com o prefeito Gordo de Raimundo para apresentar um plano de ação. Como o prefeito avaliou esse plano e qual foi o parecer dele? Então, Cícero e os ouvintes, né? Dizer que tudo que é planejado, ele precisa do envolvimento. E o primeiro momento, a partir de a gente ter sentado, porque a secretaria, ela pensa, mas antes de executar é preciso que todos tenham essa compreensão do que vai ser, né, executado. Então, e aí eu quero aqui agradecer ao núcleo pedagógico, porque é ele que é a cabeça pensante da secretaria no aspecto do processo de ensino-aprendizagem, né? Temos a coordenadora Maria de Lourdes, que está à frente, mas aí nós temos as demais coordenadoras, a professora Lúcia, a professora Augusta, a professora Mônica e também a professora Ângela. Então, a partir de todas as orientações dadas pelos órgãos competentes, né, que tem essa função de orientar e normatizar todo o processo de ensino-aprendizagem, nós construímos o nosso plano observando o que diz essas resoluções, né? Por entender que se faz necessário a continuidade dessa reorganização do calendário escolar e a continuidade das aulas, que nesse caso será de forma não presencial, mas que a gente volta às nossas atividades. E aí, após elaborar, apresentamos para ele, explicamos como seria, né? Porque ele tem o tema de aprendermos juntos, mesmo distante, nós estamos aprendendo. Mesmo saindo dessa interação diretamente entre sujeitos, né, mas nós vamos estar em uma interação à distância, ou na interação com a máquina, ou na interação com outros recursos que a gente dispõe, que é isso que a gente precisa também esclarecer para a população, que é algo novo, né? E aí, quando a gente fala dessa educação não presencial, isso gera muitas dúvidas, muitos questionamentos pelos pais, inclusive pela comunidade educacional, professores, coordenadores, diretores, porque é algo que não estava no nosso contexto no dia a dia. Inclusive você também é professor da rede e sabe das limitações que a gente, ao longo desses anos, né, tem enquanto políticas públicas. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha um direcionamento, porque a educação ela precisa pensar. E aí, após apresentar, né, ele ouviu, também pôde opinar, a gente observou as suas observações, né, porque a gente também apresentou para ele, trazendo também os dados da nossa rede. Quais são os dados que são importantes e que a comunidade precisa entender. Antes da construção do plano e dessa apresentação para o gestor, né, para Gordo, o nosso prefeito, a gente realizou a pesquisa nas unidades para entender quantos alunos a gente tem na rede que tem acesso à internet e quantos que não têm esse recurso. Então, hoje na rede nós temos 3.119, né, Lourdes? Aliás, 109 alunos. E aí, quando as escolas encaminham esses dados para a gente entendeu que dos 3.109 alunos, nós temos aí mais da metade dos alunos da rede, que é 1.598 alunos que têm acesso a algum tipo de tecnologia com acesso à internet. Então, para a gente fica também feliz por entender que Santa Brígida dispõe de alguns recursos tecnológicos com relação ao atendimento ao aluno, né? E aí a gente também tem que pensar, metade desses alunos tem acesso e metade não tem acesso. Então tudo isso a gente discutiu, a viabilidade de como isso vai ocorrer.
Pode ser que até alguns pais podem questionar, como ele também fez a pergunta, mas como isso vai acontecer de fato na prática? Né? Como que nós vamos atender aos alunos? Como é que a escola vai direcionar, vai organizar essas atividades? Então, nós temos já uma prática, que é o planejamento, porque antes de fazer qualquer ação, é preciso planejar, né? Exatamente. A gente continua com o mesmo formato de planejamento. O que vai mudar nesse momento é só aquela relação direta entre professor e aluno. Mas de onde nós vamos estar, nós vamos garantir esse processo de ensino-aprendizagem. Seja via recursos tecnológicos, como eu já tinha falado anteriormente, ou seja, de punho de atividades que serão impressas e que a escola vai disponibilizar para nenhum momento o pai ou o aluno estar indo até a escola, retirando esse material e produzindo em suas residências. E aí um outro ponto também que ele questiona, e também é um olhar bem interessante, porque esse momento sai a figura do professor, né? O professor está pensando lá distante, mas não vai estar no contato direto 24 horas com o aluno. E aí, nesse momento, também entra a questão, a figura do pai, a figura da mãe, a figura do responsável por essa criança. Porque à medida que a gente não está diretamente, a criança vai precisar de uma orientação. E aí, nesse momento, também a gente pede ajuda, as contribuições, o apoio, dentro da possibilidade que o pai ou o responsável tem nessa orientação com a gente. Mas também a escola também vai estar aberta, com momentos de plantão, que a Maria de Lourdes depois pode estar explicando direito. A gente vai estar atento a todos os questionamentos que o pai, até a própria escola possa fazer. E à medida que a gente iniciar, que a gente já iniciamos, mas a gente definiu a data do dia 18 para começar essa relação direta com o aluno. Já em prática. A prática diretamente com o aluno. Até então nós estamos trabalhando com os profissionais, diretores, coordenadores, professores, organizando todo esse material e vendo possibilidades de como isso vai chegar aos 3.109 alunos. Da rede municipal. Da rede municipal de Santa Brígida. Para o Fundamental 1, 2 e a educação... Tem a EJA, Educação de Jovens e Adultos, a modalidade, e a educação infantil. Né, que é o maior desafio para a gente, por se tratar de crianças que estão em um outro processo de desenvolvimento e que a gente precisa garantir atividades que ajudem eles a ter um desenvolvimento integral. Mas aí pensando do ponto de vista das habilidades e competências dentro da questão motora, a palavra seria isso, porque a criança está nessa fase de se locomover, de correr, de brincar, porque o eixo central da educação infantil é o brincar, a interação e o brincar, né? Porque se entende que a criança aprende, se desenvolve brincando, e é por meio das brincadeiras que ela consegue adquirir todo esse processo de mecanismo para o seu desenvolvimento. Ok, agora são 14 horas mais 2 minutos. Olha, já chegando aqui algumas perguntas, já temos aqui no WhatsApp 3 perguntas que a gente vai fazer daqui a pouquinho ao secretário Edson e à coordenadora Lurdinha. Tá certo? Você pode mandar a sua mensagem de texto, tá legal? É o 988-277794, é o WhatsApp aqui da rádio. Agora vamos conversar com o Lurdinha. O secretário, na fala dele, inclusive, ele falou o seguinte, que foi feita uma pesquisa nas escolas, né, antes de se organizar para o plano de ação. Plano de ação já pronto, a secretaria sentou com os gestores de escola, e como os gestores de escola receberam esse plano de ação? Bom, de início, a gente, depois das pesquisas, que foi o primeiro contato que a gente fez com as instituições, após todo o esboço feito pelo núcleo pedagógico, a gente montou o plano de acordo com cada etapa, modalidade, e fizemos reuniões por grupos, educação infantil, ensino fundamental 1, 2 e EJA, para que a gente pudesse apresentar a proposta do plano.
e visse as especificidades de cada etapa e modalidade a ser apresentada. E nesse momento eles ficaram um pouco assustados, assim como a gente, né? Novidade, essa algo questão, novo, né? Tudo novo, né? E Verdade. como eles iriam concretizar essa ação dentro das unidades escolares e como chegaria a esses alunos. Então, depois de todas as reuniões que a gente apresentou, fizemos um resumão da proposta para que eles conhecessem na íntegra, né? Depois enviamos por e-mail todo o projeto, aí todos puderam contribuir, opinar como seria a metodologia aplicada. E o plano, ele tem a metodologia de atividades não presenciais, remotas, para alunos que têm acesso à internet e impressas para os alunos que não têm. Tendo em vista que a gente já viu que 1.598 alunos têm acesso à internet e a metade também não tem. Então, foi pensado na metodologia do plano que tem atividades não presenciais remotas, aí a escola vai traçar a melhor metodologia para se comunicar com seus alunos, seja via Instagram, WhatsApp, se eles vão fazer videoaulas, se eles vão fazer atividades e orientações via áudios, eles vão traçar as estratégias, porém todas as atividades serão impressas e entregues aos alunos que não terão esse acesso nesses meios tecnológicos que a escola disponibilizará, né? E qual é o objetivo do plano? Esse plano, ele não vai trazer conteúdos novos para que os alunos, né, não possam se prejudicar na sua, como eu posso dizer, na sua vida escolar. E sim que ele possa ter conhecimentos básicos, conteúdos básicos, para dar continuidade à aprendizagem. Que o objetivo, né, do plano é continuidade e garantir o ensino, a aprendizagem. Para que ele possa estipular um ritmo dentro da sua casa, desenvolver as atividades com o apoio da família, né? A família agora vai ser nossa parceira para que ele possa contribuir para a aprendizagem do seu filho, né? Dos seus sobrinhos, netos, o responsável que vai estar lá, seja o irmão mais velho, quem vai dar essa orientação para essa criança, ou o adolescente que vai estar ele mesmo fazendo as atividades, que o pai pode estar orientando e acompanhando e vendo um horáriozinho para que ele possa estar desenvolvendo as atividades. E o plano definiu uma agenda de atividades, mesmo porque a gente entende que, como o professor não vai estar diretamente, né, para tirar todas as dúvidas, a não ser por o plantão que ele está dando na escola, ele vai ter uma agenda de estudos minimizada. Não é uma carga horária presencial, então ele tem que ser minimizada, e toda semana será uma temática. Por exemplo, primeira semana é linguagens e artes, segunda semana história e geografia, terceira semana matemática e ciências. Então, cada semana ele terá temáticas propostas para ser estudadas. E na educação infantil também, natureza e sociedade, movimento, artes, música. E como o secretário falou, uma das maiores dificuldades nossas realmente é a educação infantil. Porém, as instituições que desenvolvem essa etapa, a gente sentou e viu metodologias que pudessem desenvolver a psicomotricidade, movimento, música, interação das crianças, que eles possam estar desenvolvendo atividades nas suas casas para desenvolver habilidades e competências, né, na socialização, nas brincadeiras, que é o que ele já faz dentro da escola, né? Agora vai ser com o apoio do papai, da mamãe, mas a gente tem que colocar em mente, né, que não é uma educação EAD, mesmo porque a EAD tem uma documentação própria e regras que a gente não poderia se adequar aqui porque a nossa rede não dispõe de uma estrutura tão grande para a educação EAD. As nossas aulas a gente tem que colocar em mente que é não presencial, remota, são atividades por meios tecnológicos e, no caso dos alunos que não têm esse acesso, por meio impressa, que eles vão receber todas as atividades com as orientações. O que o aluno vai receber de orientação no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, seja qual seja a metodologia que a escola vai adotar para dar orientação, a atividade será impressa com a orientação que ele terá que desenvolver do mesmo jeito, ou então com a mesma competência que o professor estivesse dando via WhatsApp. Então, a gente está tentando, né, buscar a qualidade entre as atividades que serão por meio tecnológico e as que sejam impressas. Lourdinha, aqui a Maria Eduarda faz uma pergunta que é o seguinte. Poderia marcar reunião com os pais,
Não pode, né, Lourdinha? Devido à aglomeração de pessoas, né? A não ser que a pessoa, o pai ou a mãe, procure o gestor da escola para conversar individualmente. Né? Boa tarde, Eduarda. O que a gente está propondo para os pais é justamente, como professor, junto com a gestão, estarão fazendo plantões, na hora da retirada dessa atividade. O pai pode estar indo na escola, eles estão fazendo uma agenda de atendimento para que não haja aglomerações. A gente não pode convocar agora, de imediato, todos os pais para uma reunião, né? Estão acostumados, né, a fazer aquela reunião com o diretor, seria o professor. muito bom, muito bom essa interação e a gente compreende muito mais. Porque o comunicado escrito deixa muitas dúvidas, porém, toda escola está disponibilizando também o número de telefone, então ligue, se informe direitinho, peça mais informação. Quando a atividade chegar via WhatsApp, que você está com dúvida, liga para o professor, ou então manda uma mensagem no WhatsApp, que ele vai estar tirando as dúvidas. A gente também vai estar disponibilizando outros meios, que eu vou falar na instante, de possibilidades do Fale Conosco, e-mail, para que vocês possam também, a comunidade estar, né, entrando em contato com a gente, interagindo, para tirar todas as dúvidas e poder, eu sei que eles possam ajudar muito mais os filhos dessa forma, sem nenhuma dúvida na cabeça. Aqui, Lourdinha, Maria do Socorro diz o seguinte: meu filho, e para quem não tem internet, como é que vai ficar? Justamente o que eu acabei de falar. Para os alunos que não têm internet, a gente vai estar disponibilizando todas as escolas. Você tem que procurar a escola que seu filho é matriculado e ele vai estar dando uma agendazinha para que tire essas atividades e informando como serão feitas essas atividades. Toda semana terá um cronograma e ele vai tirar a atividade, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Segunda-feira eu retiro as atividades. Eu tenho uma semana inteira para fazer essas atividades com os meus filhos e na próxima segunda ou na sexta-feira, dependendo do acordo que a escola fez ou o cronograma que ela colocou, você vai lá e entrega essas atividades feitas para a gestão da escola, o professor que vai estar lá para receber essas atividades. Então, todos serão beneficiados. Os que têm acesso à internet por via de mídias, né? E quem não tem acesso às atividades serão impressas. Eu queria, assim, Sim, só falar um pouco para o pai e para a mãe, até o professor, foi como eu disse na minha fala inicial, esse é um momento novo em que a pandemia está trazendo novos conceitos, novas formas de como a gente, né, secretário? de como a gente agora vai direcionar as políticas públicas. O formato que a gente tinha era um formato muito presencial, de contato, de relação, de abraço, né, de conversa mesmo diretamente com as pessoas. E hoje a pandemia ela traz um novo jeito de viver nessa sociedade, né, de uma forma distante, mas esse distanciamento não nos impede de garantir que as políticas cheguem em suas residências, em suas casas, para as famílias. É esse o novo desafio da educação pública e em especial do município de Santa Brígida. O desafio nosso é como a educação, ou seja, como o processo de ensino-aprendizagem chegará para as famílias. A gente fala família porque a gente sabe que a criança está nesse ambiente, com o pai, com a mãe, com os responsáveis. Então, o nosso desafio é fazer com que quem está lá, por exemplo, nós estamos aqui na rádio, 3 pessoas, mas quantas pessoas estão por trás desse meio de comunicação? E é esse o desafio nosso agora, atender cada aluno no lugar onde ele está. Aí é interessante isso que a mãe coloca, como é que o meu filho, que não tem acesso a nada desses equipamentos tecnológicos, vai conseguir ter esse direito à educação. Não fiquem assim preocupados. Pode ter certeza que a Secretaria de Educação, antes de lançar a proposta, esse plano, dialogou com todos os envolvidos e foi um dos questionamentos que ficou muito forte, né? Como isso chega? E a nossa preocupação ainda é essa, porque nós vamos iniciar dia 18 e nós vamos estar monitorando. O que é isso? O que é esse processo de monitorar? Está atento se todos os alunos vão ter esse acesso. As escolas vão ter uma ficha. À medida que os pais vão lá, as escolas vão estar
colocando o pai para assinar, vai ter os dados, né? E a gente, por exemplo, terminou a primeira semana, a gente vai entender. Das 280 crianças do José Alves Portela, quantos tiveram acesso? Foi 100%? Ótimo. Se essas 100% tiveram, para a gente está ótimo. Mas se não tiver, aí a gente tem que questionar. Por que não teve? Aí nós vamos mudar as estratégias. A escola vai estar aberta, o pai vai. Digamos que tem alguém que está bem distante e que a gente não conseguiu entregar. Nós, enquanto secretaria, vai estar repensando isso para essa atividade chegar a cada aluno que está matriculado no nosso ensino. Não fiquem preocupados, pais e mães. Né? Eu sei que é algo novo e o novo assusta. O novo assusta, não é isso? Todos nós estamos assustados. Da mesma forma que a gente está assustado, eu dizia para os coordenadores e professores, qual é a nossa perspectiva para o dia de amanhã? Né? Parece que até a gente deixou de sonhar, não foi? Porque a perspectiva é só a doença, a perspectiva é pensar até na questão do óbito, da morte. Só que nós estamos vivos ainda. E nós temos que ainda sonhar que virão dias melhores, dias bons no dia de amanhã. Mas para isso a gente precisa também construir, né? E construir é justamente fazer. E o que mais está gerando esses questionamentos é justamente como fazer. Nós também estamos aprendendo. A Secretaria de Educação está se reinventando nesse processo. Não está sendo fácil para ninguém. Não está sendo fácil para o pai que está com a criança 24 horas, né? Exatamente. A criança que está ociosa, as crianças que estão ficando dentro de suas casas, sem, na maioria das vezes, sem ter o acesso à rua, sem ter o acesso a outras crianças. Então, pensando em tudo isso que a sociedade de Santa Brígida está vivenciando, que nós estamos lançando o plano, que nós estamos pensando nas crianças que estão dentro de casa, que estão sem ter atividades, e essas atividades vão poder ajudar o pai e a mãe a estar nesse contato, né, de uma forma, por exemplo, para a educação infantil, vai ser proposto brincadeiras, vai ser proposto pequenos vídeos, vai ser proposto atividades de sucatas, né, de como você fazer algum instrumento, até musical, algum instrumento de brincar, pintar, desenhar, mas tudo com a finalidade que garanta o desenvolvimento da criança. Ok, agora são 14 horas mais 16 minutos. Chamando novamente aqui os nossos apoios culturais. Voltamos daqui a pouquinho com a nossa entrevista com o secretário e a coordenadora Lourdinha. Um abração para a Bruna, né, que está conferindo a gente. Entrevista. Agora são 14 horas mais 23 minutos, 2h23. Hoje, quinta-feira, dia 14, estamos conversando com o secretário Edson Manuel e a coordenadora Lourdinha. Agora vamos ao telefone conversar com Bruna, né? A mamãe Bruna tem uma pergunta para o secretário e para a Lourdinha. Boa tarde, Bruna. Alô, Bruna, boa tarde. Boa tarde. Oi, Bruna, boa tarde. Tudo bem, Bruna? Tudo ótimo. Ô, Bruna, qual é a sua pergunta? Pode ficar à vontade. Obrigada. Senhor secretário, e até porque eu posso chamar de Edson, que todo mundo se conhece, todo mundo. Vem cá, eu tenho uma preocupação muito grande. Sim. Vocês vão estar enviando via WhatsApp, pois foi a própria professora de Guilherme que passou para mim. Atividade do segundo ano. Ele é terceiro. O seu filho estuda em qual escola, Bruna? No Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, sim. Aí, quando for o ano que vem, vai jogar ele no quarto ano e vai dar as atividades do terceiro? Porque, assim, nós sabemos, e o secretário, como um educador... Ô, Bruna, o seu filho estuda segundo ano. A base escolar é de primeira a quarta série. Sim. Agora, se eles tiverem uma tática, eu sei que vocês estão querendo fazer o melhor para as crianças. Só que essa questão de meu filho fazer atividade, eu já faço com ele. Isso é algo que já é da mãe. Meu filho tem, eu não estou brigando, não é só pelo meu filho, não, porque ele tem computador, ele tem notebook, ele tem celular. O que eu não acho certo é o professor mandar atividade para a gente
receber o salário e a gente aqui que quebrar a cabeça para ir ensinar o nosso filho. Sendo que muitas mães são analfabetas. Certo? Agora, se vocês tivessem criado uma plataforma junto ao digníssimo prefeito e fizessem uma doação a cada professor, tivesse um notebook, entrando em aula online com os alunos, para que os alunos aprendam o ano deles, aí eu concordaria. Agora, mandar atividade pelo WhatsApp e eu vir lá fazer com o meu filho de um ano anterior, a gente precisa entender que não é culpa de vocês, não é culpa de não ter escola, não é culpa de nada. Nós estamos passando por uma pandemia. Exatamente. Põe os pés no chão, Edson. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Exatamente, é verdade. No mundo Vocês inteiro, vão prejudicar muitos alunos. Não tem como ter aula, se não tiver como ter aula, cada professor tem um notebook e se interagir com o aluno via plataforma, já que você fala tanto de globalização, para a gente se interagir, já que o município não consegue fornecer, então, eu prefiro que meu filho, ele é uma criança, eu prefiro que seja um ano. Sabe por quê? Porque quando for mais na frente, eu vou poder dizer assim para o meu filho. Ele perdeu o terceiro ano, mas foi na época do ano da pandemia. Ele não perdeu, não foi por falta de professor, não foi por falta de organização, não foi por falta de não ter professor, de não ter atividade. Foi por um motivo maior, que é a pandemia. Agora, palhaçada, né? Mandar é verdade, como Fabiana, que eu posso até mandar o áudio. Fabiana mandar uma atividade do segundo ano, sendo que Guilherme estuda terceiro. Aí quando for o ano que vem, Guilherme vai ser matriculado no quarto ano e vai estudar assim do quarto e do terceiro. O seu filho estuda no ano, é uma base. Nós estamos falando de criança. Tá certo, Bruna. Tá legal. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? O secretário vai responder. Eu agradeço e peço a ele que bota os pés no chão. Que é melhor os pais reclamarem de que seus filhos percam um ano, pois é uma pandemia, não é culpa dele nem de ninguém. É uma pandemia. Do que fazer essa palhaçada de mandar atividade de ano anterior, porque eu quero saber que ano, próximo ano, meu filho vai fazer. Não se preocupe que meu filho ele tem atividade, que todas as mães que não são tão leigas, eles priorizam os filhos, sempre está fazendo algum tipo de atividade. Ok, Bruna, tá certo. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Eu te agradeço. Um abração, tchau. Outro, tchau. Edson. Então, Bruna, eu acho que você traz muitos questionamentos e são válidos e a gente até agradece. Sim, são várias preocupações que os pais estão tendo, só que a orientação do plano não por exemplo, você colocou a questão de que seu filho está no terceiro e está sendo orientado segundo. Não é dessa forma, Bruno. Primeiro dizer que nada do que nós estamos fazendo é apenas um desejo pessoal do secretário, ou da coordenadora, Maria de Luz, ou do núcleo pedagógico, ou do prefeito. Nós estamos sendo orientados pelos órgãos, né, maiores, como por exemplo, eu volto e até peço aos pais que têm acesso à leitura, que peguem a resolução 5 de 28 de abril do Conselho Nacional. É um documento de 26 páginas, ele é extenso, mas que eles trazem todas essas preocupações que você está trazendo. Quando desenvolvemos o plano, nós desenvolvemos e construímos com todos esses questionamentos e com os questionamentos que virão também no futuro. Né? O que fazer, como fazer, para quem fazer, diante de toda essa circunstância que o Brasil passa, da pandemia, da questão da tecnologia, né? Porque a pandemia é apenas uma causa, e a partir dessa causa, ela traz os efeitos e nós precisamos, enquanto gestores, responder
a esse apelo que está dentro da nossa sociedade. E o processo de planejamento ele vai ser garantido às atividades dentro do ano em que o aluno se encontra. Em nenhum momento foi pensado, né, de atividades fora desse contexto, dentro das habilidades e das competências que o aluno adquiriu ao longo desse tempo. É tanto que a resolução ela é clara. Não é o momento de construir novos conhecimentos, é momento de reforçar conhecimentos em que a escola ao longo desses anos, a escola ao longo do ano, começou a desenvolver e agora é preciso dar essa continuidade com temas geradores, com temas que ajudem a criança a não paralisar esse conceito de processo de ensino, esse conceito de conhecimento. Porque nós não podemos parar e nem também achar de que amanhã a gente retorna. Nós estamos em um momento de que o amanhã é algo incerto para todos nós, né? Quem é que garante que a gente retorna às aulas no formato presencial próxima semana, no final de maio, no início de junho? A gente está escutando o que os especialistas têm decorrido ao longo desse tempo e atento ao que está acontecendo. E é justamente pensando nesse tempo em que nós paramos e em um tempo que poderá ser futuramente, em garantir o mínimo, esse é o momento de garantir o mínimo de possibilidades para que a criança continue com o ritmo que ele já vinha dentro do processo de ensino-aprendizagem. Por isso que a gente retoma nesse formato, de um formato de orientação, né? É como você diz. E de modo geral nós não estamos preparados. Entendo e é louvável o seu questionamento. Mas nós precisamos buscar saídas diante de tudo que a gente está vivendo. O que a gente não pode é simplesmente entender o que está ocorrendo e não buscar um direcionamento, um caminho a percorrer para que junto a gente aprenda. Foi como eu disse para os coordenadores e diretores, o próprio sindicato do APLB, o núcleo, né, que a gente também passou o projeto, né, o plano para eles e o prefeito. Nós estamos em momento de experimentar um processo. E à medida que a gente começar a desenvolver, nós vamos também parar para avaliar se isso de fato vai dar certo. Mas nós precisamos dar um voto de credibilidade, porque a gente vai iniciar. Se o processo de iniciar, o processo dos primeiros 15 dias, a gente entender que a proposta que a gente está elaborando não é a proposta certa, não é a proposta ideal, não é a proposta que se adequa à nossa realidade, é claro que a gente, enquanto educação, que pensa, nós vamos avaliar para saber se isso de fato pode ou não. Agora, o que a gente não pode é parar e nem dar alternativa. Nós estamos dando alternativa diante do que a resolução diz. É preciso dar continuidade, garantir o mínimo. E nesse momento, Bruna, eu quero tranquilizar você, porque nós não vamos voltar na totalidade da carga horária geral das 800 horas. Porque as resoluções que nos permitem a desenvolver as atividades, elas falam da questão do mínimo. E o que é o mínimo para a gente? É o mínimo de horas que pode ser aplicada nesse formato não presencial. É claro que se amanhã ou daqui a um mês, ou menos de um mês ou 2 meses, parar todo esse processo da pandemia, ou seja, diminuir toda essa situação, e o Estado entender, porque o Estado é responsável por tudo isso, pelas políticas públicas, né? Enquanto responsabilidade ele também garante, a gente vai voltar no processo presencial. Aí, para tranquilizar você, esse momento das atividades não presencial é um mínimo. O que é o mínimo? O artigo 32 da LDB ele vai versar sobre 75% de frequência. Então, o que é que o Conselho Nacional orienta para a gente? Que o mínimo de 75% das 800 horas é o mínimo, por exemplo, de 200 horas. É o que a gente pode dar nesse formato não presencial. O restante das 600 horas precisa ser no formato presencial.
E aí, se a gente vai para janeiro, fevereiro, março, ou seja, entrar um ano com as atividades presencial, isso para a gente está muito claro, entendeu? Mas nós precisamos entender que a gente precisa dar possibilidades dessa garantia que as crianças necessitam desse processo, né? Por entender que nós somos responsáveis nesse processo de fazer, de planejar. E se a gente entender que não vai dar certo, pode ter certeza que com muita humildade, sabedoria e reflexão, a gente para o processo. Agora, a gente não pode dizer que não vai dar certo sem antes ter tentado fazer. Ok, está aí a explicação, Bruna, do secretário Edson. Mais duas perguntas aqui, eu acho que Lourdinha pode responder. Uma, né, e Edson responde a outra. O aluno diz aqui o seguinte, ele chama Daniel, está no ensino médio, né, o último ano, e aí ele faz a seguinte pergunta, ele diz, esse tipo de ensino à distância vai me aprovar ou reprovar, né, no fim do ano? Eu não sei se o secretário Edson poderia responder, porque é ensino médio, né, já vai ser estado, né, rede estadual. E Roger faz a seguinte pergunta, acho que Lourdinha poderia responder essa pergunta para o Roger. Ele diz aqui o seguinte, boa tarde. Ok, Roger, obrigado pelo carinho da audiência. Ele diz aqui o seguinte, conforme o que a mãe falou, as atividades para nossos filhos fazer em casa será voltado para o ano que ele está estudando ou não? Me tire essa dúvida, por favor. Bom, a metodologia do plano que a gente desenvolveu traz como, né, prioridade que seja resguardado o conteúdo mínimo de cada ano que o aluno está matriculado. Até porque se a gente não fosse dar conteúdos que seriam desenvolvidos para cada ano, a gente não teria dividido por etapa, terá conteúdo na educação infantil, no ensino fundamental 1, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. O que a gente tem que entender, como o secretário já falou, é que vai ser resguardado o conteúdo mínimo. Eu não posso passar para um aluno um conteúdo que necessitaria de um conhecimento do professor estar explicando presencialmente para que ele entenda. Então vai ser resguardado, principalmente para primeiro ao quinto ano, a questão do processo de apropriação da ortografia, da língua portuguesa, construção de conhecimento sobre funcionamento do sistema ortográfico. Em matemática, desenvolver as 4 operações, o sistema de numeração decimal. Então, esses são os conteúdos mínimos que devem ser resguardados para essa faixa etária. Assim como tem os conteúdos mínimos para a educação infantil, para ensino fundamental 2, que é de 6º ao 9º ano. Então, vai ser resguardado o conteúdo mínimo de cada ano. Isso não quer dizer que ele vai ver conteúdo do ano anterior. Ele tem que ver conteúdo do seu ano, porém, com apropriação que possa desenvolver em casa. Não será colocado conteúdos com maior dificuldade para ele desenvolver, que o pai não possa orientar na realização. Esse é o nosso cuidado também. E aí, como Lourdes reafirma, eu creio que essa pergunta, tanto de Bruna como do aluno, né, de que a atividade que vai ser feita, ela vai ser atividade do próprio ano, né, do próprio segmento, com certeza, porque nós não podemos retroceder dentro do processo de ensino-aprendizagem. Para a gente seria a gente entrar em um dilema de que a gente não estaria garantindo. O que é o processo de ensino-aprendizagem? É garantir que competências e habilidades mínimas adquiridas ao longo desse tempo seja reforçada, seja consolidada, ou seja, aprimorada aquilo que ele já... Então, assim, qual seria o sentido, por exemplo, da gente ter a escola do 5º e do 4º e 5º ano está trabalhando atividades do 3º e do 2º ano? Então, isso não é garantia mínima. Isso é voltar a regras anteriores de que a gente não está preocupado com o processo de ensino-aprendizagem. Agora, também nós temos que entender que todo o processo de conhecimento, quando a gente fala de conteúdos mínimos, a gente tem que entender que alguns conteúdos eles só vão agregando novos conhecimentos. Por exemplo, os numerais vão estar presentes desde do primeiro ano, né, até o 5º ano, agora de uma forma mais aprimorada. Primeiro você vai trabalhar o que são números, depois você já parte. Esses números que a gente aprendeu em uma ordem sequenciada, eles juntando com outros sinais, a gente já transforma esses numerais em
em possibilidades de adição, de multiplicação e assim sucessivamente, porque um conteúdo ele será aprimorado no ano seguinte, né? E isso não quer dizer que a gente não possa rever outros conteúdos, porque a gente sabe que dentro de uma turma, não é o processo de ensino e aprendizagem, ele não se dá de uma forma totalizada para todo mundo. Por isso que a gente chama que o aprendizado ele se dá de forma gradativamente. O que é gradativamente? É como se fosse uma escada. Eu tenho 10 pessoas, cada um vai estar no ritmo diferente. Enquanto um vai estar em um degrau, o outro vai estar no segundo degrau, o outro já vai estar no terceiro, outros ainda não estão nem no primeiro degrau. Por isso que a gente fala que o processo de ensino-aprendizado, o conhecimento ele se dá de forma gradativamente, ou seja, à medida que a gente vai dando a oportunidade de conhecer, eles também vão entrando nessa engrenagem de aprender conjuntamente com todo mundo. Ok, secretário. Lourdinha, agora diante de vários recursos, vocês trazem aí a plataforma digital. Explique como vai ser essa plataforma digital, coordenadora Lourdinha. A nossa plataforma será Aprendendo Juntos também, o nome dela. A gente está finalizando os últimos detalhes dela, inclusive amanhã a gente se reunirá com o técnico que está produzindo para a gente a plataforma. E a partir de segunda também, toda a atividade que foi produzida, né, o material produzido pelos professores, os coordenadores, o NAP, que é o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado, de Educação Especial, todo esse material que foi produzido estará lá disponibilizado na plataforma. A plataforma é como se fosse um sitezinho, né, com a educação. A gente vai disponibilizar o link e lá terá as abas da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Quando você clicar, vai estar lá atividades do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, para cada etapa e modalidade. A gente estará disponibilizando na plataforma também vídeos, livros digitais, indicações de links, de jogos, tudo que o professor está produzindo, além da atividade que ele vai imprimir e entregar para os alunos que não têm acesso à internet. Aquele aluno que não quer acessar, ou então de repente o pequenininho, né, não quer acessar a atividade pelo computador, aliás, pelo celular, ele pode ir na plataforma, abrir e ter lá a sua atividade, baixar a atividade e responder diretamente na plataforma. Um dos benefícios da plataforma é que muitas pessoas podem acessar ao mesmo tempo, não tem queda quando a gente está baixando alguma coisa no WhatsApp, né? Fica cheio o WhatsApp, muita gente mexendo, então ele não tem uma disponibilidade grande para muitas pessoas, né? E na plataforma... Esse link você pode entrar pelo computador, pelo celular? Computador, celular, tablet, né? Sim. Vai ter acesso para todo, porque ele também vai ser uma plataforma leve, porque só vai estar disponibilizado esses recursos, só essa parte que é do projeto mesmo, do plano de ação. E ela vai nos dar um acompanhamento que o pai pode, de repente, ele deu aquela atividade, não pôde ir na escola buscar, ou então, de repente, viajou, foi para a área rural, não pôde vir. Então, ele pode, pela plataforma, acessar a atividade do dia do seu filho, baixar e responder, e depois o feedback entre os pais e o professor pode ser através de foto, através de um relato, que ele vai dizer que o aluno fez aquela atividade e vai comprovar que ele fez. E, assim, um dos nossos objetivos agora não é avaliar o aluno, não é que ele vai passar, vai condenar, nada disso. A gente quer que ele continue o ensino-aprendizagem com uma qualidade mínima, né? Que ele possa fazer uma rotina dentro de casa e responder essas atividades. E a plataforma vai estar lá, primeira semana, linguagem, aí vai estar português, artes, primeiro ano, ele vai abrir. Então, a plataforma é um recurso a mais que a gente vai disponibilizar para toda a rede, disponível para professor, alunos, pais e responsáveis, até como uma ferramenta, né, complementando todas as outras que a escola vai adotar. E nessa plataforma, vamos dizer, um vizinho, um tio, vai estar ajudando também o seu responsável, a pessoa que ele é responsável a fazer essa atividade. E, além disso, é um meio para ele estar até fazendo leituras, porque vai ter indicações de livros lá para a educação infantil, ele pode fazer a leitura. Tem muitos livrinhos sobre o coronavírus, que é
o tema atual agora, né? Exatamente. Inclusive, as atividades a gente pensou em temas geradores justamente por conta disso, que a gente vai estar trabalhando também na criança essa situação, Brasil, trabalhar na cabecinha delas como lidar com tudo isso, com essas inseguranças, né, essas incertezas do amanhã, tendo em vista quando retorne a aula presencial, que a gente não sabe quando, tudo isso seja reforçado, né, esse conteúdo que deixou de ser trabalhado e o que foi trabalhado seja reforçado e entrado na carga horária normal do aluno. Até porque essa plataforma a gente pretende que ela fique contínua na rede, para que a gente possa estar depositando atividades, sendo um banco de dados para o professor, vai ter toda a legislação que a gente se embasou para elaborar o plano, que é as resoluções, as portarias que foram publicadas no Diário Oficial pelo prefeito, pelo Estado, que a gente teve que se basear para a elaboração desse plano, né? Então, a gente segue uma legislação e uma fundamentação muito grande, né? A gente não faz nada do nada. A gente tem que seguir uma orientação do Conselho Estadual de Educação e os outros meios. A Undime também tem dado para a gente uma assessoria muito grande nessa questão de informação, de como a gente tem que se posicionar nessas situações. E essa situação agora de aulas não presenciais será agora geral. A gente está também em contato com os municípios vizinhos e estão todos nesse mesmo dilema de implantando esse ensino e com incerteza se vai dar certo, se não vai. Mas a gente terá também, a cada 15 dias, reuniões por pequenos para avaliar o desenvolvimento do plano, justamente para reforçar tudo isso que Edson falou, que é avaliar o que está dando certo, reavaliar o que está dando errado, né, analisar, buscar novas alternativas, as atividades. O pai também pode estar entrando em contato e dizendo, essa atividade assim, de repente se fosse feita assim era melhor. Ele vai ter um contato com os professores com os gestores e os coordenadores junto com a gente, para que a gente esteja melhorando esse processo de ensino-aprendizagem. E outra coisa da plataforma interessante é que, por exemplo, a mesma atividade da educação infantil que é dada no Minuim, Marancó, Colônia, é a mesma atividade que vai estar na plataforma. Então, nesse momento, as atividades em forma de rede, não tem atividade diferente. São iguais, até para melhorar o acesso dos pais com a atividade, porque eles iam ter dificuldade para acessar, e a gente também, né? Exatamente. Enquanto professor, ter que estar elaborando um monte de atividade e não está dando um apoio tão grande para que o aluno realize essa atividade. Então, essas atividades que são desenvolvidas e postadas lá na plataforma em rede. Então, qualquer pai que esteja onde for, a atividade é a mesma, né? Não vai ter um problema. Ou então, você tem um acesso com um pai lá no Minuim, vão se encontrar, ou é parente, e de repente tirou uma atividade para sua filha, estuda na mesma turma, pode usar a mesma atividade, então ela pode tirar uma a mais para você. Então, até para facilitar isso também, né? Na hora da impressão da atividade. Exatamente. Porque, assim, eu acho que o que fica como questionamento dos pais nesse momento é como tudo isso vai ocorrer. E a preocupação maior é como essas atividades impressas chegam e como eles orientam, como Bruna traz assim de uma forma bem interessante para a gente. A gente também pensou nisso, né? O pai que tem instrução, que tem um grau de formação, e o pai que não tem. A gente tem pensado todas essas possibilidades. E aí a gente tem enfatizado junto com os coordenadores para que eles junto e você, né? Inclusive eu estava perguntando se você já fez esse planejamento junto com a escola, de que esse é o momento. Eu vou dar um exemplo do remédio. Quando a gente vai na farmácia que compra o remédio, que você não tem a orientação de como tomar, qual é o horário, né? De quantas horas, né? Quantas gotas, quanto comprimido você vai tomar por dia. As atividades impressas, elas vão vir nessa conjuntura como se fosse um remédio, né? Então vai estar lá a atividade impressa, mas em anexo vai estar lá o como fazer essas atividades. Por exemplo, tem uma atividade tal lá, né? A gente chama de orientações, né? No remédio a gente chama de bula, né? Que é o guia de orientação. Nas atividades propostas pela rede, vai estar as orientações. Então,
Foi um texto para o terceiro ano, aí está lá, primeiro, lê o texto. Segundo, grifar as palavras que te chamam a atenção. E assim sucessivamente, entendeu? Então, assim, não é algo assustador, né? Que para a gente também é. A gente não pode dizer que não é algo, porque assim, nós estamos nos reinventando. Eu até estava conversando no grupo de secretários, junto com o pessoal da Undime. Esse é um momento em que nós estamos desconstruindo conhecimentos que ao longo foram construídos, e nós estamos construindo novas atitudes, novos valores diante de todo esse vírus que chega, que assola, que amedronta, que traz um medo, que traz para a gente até falta de perspectiva mesmo para o amanhã. E pode ter certeza que se o mundo todo está assim, Santa Brígida não está diferente disso não, porque a gente também tem encontrado pais que têm também se preocupado, que têm também nos questionado o que era que a gente iria fazer, porque eles também estão sem saber como dar uma orientação aos filhos que estão presos. A palavra é essa, eu digo presos no sentido de que estão dentro daquele território chamado casa, dentro do seu quarto, por não ter acesso à rua, por não estar podendo ter o contato com os coleguinhas da vizinhança. Então, tudo isso são questionamentos que a gente também, enquanto educação, precisa validar, porque é o nosso papel responder todo um anseio e desejo da família. E nesse momento a família também está precisando dessa orientação. Da mesma forma que já tem um pai que já consegue dar esse ordenamento de orientar, já de estar fazendo sua impressão, mas nós também tendo pai que não consegue dar esse ordenamento. Então a escola vai aproximar-se da família nesse entendimento de que junto podemos fazer alguma coisa para dar o mínimo de conhecimento, aliás, o mínimo da continuidade desse conhecimento, para que os nossos alunos não percam esse ritmo, que estão ociosos. E o medo que assola também, segundo as pesquisas, é justamente aí agora a gente tendo no futuro um problema mental na população brasileira, né? Porque tudo isso tem gerado sérias consequências, tem gente que não está dormindo, né? Tem gente que pensa se amanhã esse vírus chega na nossa cidade, e nós temos que estar nos ocupando nesse momento, de uma forma distante, de uma forma que a gente fica em casa, mas em casa também se aprende, porque a escola não só é o espaço físico, a escola é onde nós estamos, porque de onde nós estamos aprendendo. O sujeito, ele é construtor de conhecimento. Aqui nós estamos trazendo conhecimento, né? Na casa nós estamos trazendo conhecimento no diálogo com o pai, no diálogo com a mãe. Na escola nós estamos construindo conhecimento. E em todos os espaços, nas igrejas nós estamos também trazendo conhecimento, cada um com sua finalidade. Você perceba que esse momento não só foi um momento do redirecionamento da educação, mas aí eu trago um outro exemplo. Por exemplo, as instituições religiosas tiveram que também que se reinventar nesse processo, tiveram que se ficar distante, porque a igreja fechou, não vai procurar um recurso para ajudar a palavra de Deus chegar lá, entendeu? Porque a escola fechou, nós não vamos criar uma estratégia desse mínimo chegar até a criança, porque o coordenador não está diretamente com o professor, ele não vai criar uma estratégia de como ligar, de como se comunicar com o professor. Então, assim, esse é um momento novo, é por isso que esse momento exige da gente um momento de reflexão muito séria, né? E uma sensibilidade, de entender que tudo que a gente está usando enquanto governância, enquanto política pública, nós estamos buscando experimentar. Se vai dar certo, a gente só vai poder dizer que isso que a gente está fazendo vai dar certo se a gente tentar, se a gente começar. E eu não posso dizer que o que a gente está propondo, né, como um pensamento nosso, mas como um pensamento dialógico, que agora não só é a rede municipal de Santa Brígida, Paulo Afonso, o estado da Bahia, o estado de Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Jeremoabo e tantas outras redes estão nesse mesmo formato, buscando agregar agora valor, buscando dar essa oportunidade, dessa garantia. Como nós estamos tentando? Vai atender? Nós estamos tentando.
Vai chegar a 100%? Nós estamos tentando. Agora, nós não podemos cruzar os braços. Exatamente. Ok, são 14 horas mais 55 minutos. Olha, a mãe Bruna ainda está com dúvida, Edson. Ela diz o seguinte, e eu não sou professora, o ano passado eu tinha dúvida em ensinar o meu filho, que está o segundo ano, imagina o terceiro ano, e aproveitando o ensejo, a ouvinte aqui, Luciene, diz aqui o seguinte, a escola, Edson, deveria convocar o professor para ter a dúvida do aluno, quando ele estivesse com dúvida. Já o ouvinte aqui, que é o Edivaldo, ele diz aqui o seguinte, e se o aluno fosse até a casa do professor, apenas um aluno, mas prático seria o professor ir até a casa do aluno. Mas o secretário Edson responde daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a resposta, ele dá a resposta aos nossos ouvintes. Olha, agora são 15 horas mais 4 minutos, 15 e 4. Lurdinha, respondendo aí as perguntas, por favor. Certo, Cícero. Em relação ao que... Como é o nome do ouvinte? Foi Bruna, né, que fez a pergunta, Luciene Pronto. e Edivaldo. Respondendo à primeira pergunta, não lembro de quem foi agora, mas... A primeira foi Bruna, né? Em relação Tem dúvida? à dúvida de ensinar os filhos. Nesse momento, Bruno, assim, para a orientação das atividades, se for via WhatsApp, se for de repente um grupo ou impressa, todos os professores eles montarão as orientações para que o aluno desenvolva aquela atividade e para poder facilitar o pai também, né, na hora de ensinar o seu filho. Então, todas as medidas serão adotadas para que o pai compreenda, para dar forma mais clara possível, para que o pai compreenda e possa passar a atividade para o seu filho. Em relação a outra pergunta, que já vai também te ajudar na pergunta que Bruna fez também, que cada escola vai montar a estratégia para tanto entregar as atividades. No ato da entrega das atividades, eles explicarão como será o roteiro da atividade, como será desenvolvido, o que precisa fazer a atividade e tudo mais. Do professor para se deslocar. E na questão do professor para se deslocar. Seguindo as orientações, né, Mundial de Saúde, a gente não pode oferecer esse serviço porque estaria colocando em risco o professor e estaria colocando em risco o aluno. Como também a criança não pode até ir à casa do professor, então, né? O que a gente vai possibilitar, no caso as escolas farão, cronograma de plantões com os professores e coordenadores nas escolas. Assim como toda a gestão vai estar disponível através além do plantão físico, que eles terão um momento de plantão nas escolas, se um pai chega lá para tirar dúvida, né, através do WhatsApp, através de telefones. No ato que você estiver respondendo uma atividade com seu filho e tiver uma dúvida, pode ligar para o contato que tanto o professor quanto o coordenador vai disponibilizar e tirar sua dúvida. Então, nessa primeira semana, a gente vai estar avaliando até isso também. Qual será o canal de acesso, de comunicação entre os pais, para que possa também estar ajudando eles no desenvolvimento da atividade. A questão do plantão, não é plantão que ele vai ficar 24 horas na escola disponível, não. Cada professor tem uma carga horária a ser seguida, assim como a ouvinte falou, né, está ganhando dinheiro e a gente vai estar em casa. De forma nenhuma, né? Como a gente sabe, a gente tem que seguir as orientações também da Organização Mundial de Saúde. Não podemos ter esse contato todo para não correr risco, tanto o professor, a gestão da escola, as crianças, os pais, para que ninguém corra risco, para que possa também ter o acesso de essa comunicação, mas a escola vai estar aberta sim, para que o pai vá lá, tire suas dúvidas, leve a atividade e diga, olha, não estou conseguindo realizar essa atividade, como é que eu posso fazer? E aí, o coordenador, como o professor, se estiver na hora, ou o gestor, ou de repente ele possa ligar para o gestor e dizer, estou indo aí, né, fazer uma videochamada também, para que atenda o desejo do pai, o pai não tem acesso. E o professor não está na escola. De repente ele pode ir na escola, conversar com a gestão faz uma videochamada para o professor e ele pode estar respondendo a pergunta do pai. Então, todas essas estratégias vão ser elaboradas pela escola. O plano vem num macro, né? E cada escola vai desenvolver o micro, que seguindo a especificidade de cada comunidade que ele está inserido. Por exemplo, Minuí vai fazer uma estratégia diferente. Como nem todo mundo tem acesso, eles vão ter que ir lá na escola,
pegar a atividade, receber a orientação para responder. Marancó também, inclusive nos dados, é a comunidade que tem um número menor de acesso à internet. Então, parte das atividades serão impressas, a comunicação já deve ser mais direta, mais sucinta possível, né, com mais direcionamento. Então, cada escola vai fazer seu plantão para que não aglomere, possa ir 2, 3 pessoas de uma vez para fazer esse atendimento, para que ele possa receber a orientação, assim como os pais da sede também, aqui das escolas Portela, Pedro Batista, Creche, Manhana, Luiz Eduardo, todas elas estarão fazendo essas estratégias, traçando essas estratégias, né? Seja plantão, seja de WhatsApp, seja por telefone, para estar tirando as dúvidas dos pais. Lourdinha, a Thalita, ela diz aqui o seguinte: boa tarde, parabéns pela entrevista. Eu gostaria da minha opinião. Eu moro na área rural. Seria bom que o professor fizesse uma aula, né? E para tirar a dúvida dos nossos filhos, porque eu moro longe da escola. E para mim facilita porque tenho internet. Sim, essas estratégias serão colocadas em práticas também. Como eu falei, aquelas famílias que têm acesso à internet, o professor vai estar com um acesso mais, né, por conexão. Ele pode fazer uma videoaula, ele pode mandar um vídeo do YouTube explicando aquela aula, ele pode colocar um áudio explicando e vai ter o acesso bem mais rápido. Como ela tem acesso à internet, esse acesso vai ser... Já facilita, né? Já facilita também, né? E ela pode até passar, de repente, para um coleguinha ou vizinho que não tem. Então, quando uma pessoa tem na comunidade, já vai facilitando para outro. Mas essa estratégia que ela colocou vai acontecer sim também, viu? Ela diz aqui o seguinte, mais um texto que ela acabou de mandar, ela diz aqui o seguinte: tem alguns vizinhos que eu posso ajudar, mas tem outras pessoas que já moram longe da minha casa e mesmo assim tem dificuldade para chegar até a escola. E essas pessoas, inclusive, não têm internet. Aí já fica difícil, né? Para essas pessoas, a escola vai adotar as estratégias das atividades impressas com as orientações. Inclusive, até alguns professores que é da comunidade também já se disponibilizou, mesmo sem acesso à internet, ele fazer plantão na escola para tirar dúvidas. Aquele pai pode ir na escola, tanto receber a atividade como a orientação. Que bom que ela adotou a minha sugestão, né, de ajudar um vizinho, vai ajudando o outro, um coleguinha, vai ajudando o outro, sem aglomeração, tomando os cuidados necessários, também na hora de você ir para a escola. Toma aquele cuidado de colocar a máscara, né? De não ir sem a máscara para a escola, porque assim, quem está na aula também vai ter um receio de atender, porque a gente tem que receber todo mundo seguindo as precauções da Organização Mundial de Saúde, né? Que é usar o mínimo, que é a máscara, tá sempre com distanciamento de 1 metro. Então, quando for na escola, se for mais de um vizinho, vá 2, 3, não pode ir mais 4 ou 5, para não ter aglomeração, e se manter distante na hora de pedir as informações, né? Cada um de uma vez. Ok, agora são 15 horas mais 11 minutos, estamos entrevistando, né, conversando aqui, um bate-papo com o secretário Edson e a coordenadora Lourdinha. Edson. Então, perceba como a nossa comunidade ela nos ajuda nesse processo em que a gente começa a pensar a alternativa de como garantir essa continuidade desse processo. E a Thalita, ela deixa a gente muito feliz, porque é esse o espírito que esse período que a gente está vivendo de pandemia de Covid-19 precisa desenvolver na sociedade, que é o espírito da coletividade, da colaboração, é o espírito da ajuda, né? E assim a gente vai atendendo a necessidade de todos. E aí, para reafirmar tudo isso que a gente discutiu, eu gosto muito do professor Paulo Freire, né? Ele foi algo genial para o processo de ensino-aprendizagem, e no seu texto, ele tem um texto que eu carrego sempre na minha mala de conhecimento, que é A Escola É. E aí ele traz o texto falando a escola é, e ele traz que a escola é um lugar. Enquanto lugar, não se trata de um prédio fixo, de uma de aula, de um quadro. Nem também se trata de programas, de horários, de conceito. A escola é sobretudo gente que pensa. Gente que pensa. Edson, vamos parar um pouquinho, a ouvinte quer entrar aqui no ar. Boa tarde, Edselma. Boa. Pode falar, Edselma, fica à vontade. Edson, você está de parabéns.
Muito bem, botar os alunos para estudar mesmo. E tem muitos que deixam de pegar um celular para estudar, para ficar na rua, nas esquinas. Muito bem, bota para estudar. A senhora mora em qual localidade daqui do município de Santa Brígida, Selma? Eu moro em Santa Brisa mesmo, mas Mora aqui agora mesmo na estou na Selma. roça. Está na roça. Eu conheço Eu a moro na Edselma. roça. Eu acho que a Edselma já foi até minha aluna, não foi lá na Vila São Pedro, Edselma. Isso, é Lá mesmo. na Educação de Jovens e Adultos, e agora eu estou Isso. reconhecendo. Obrigado pela contribuição, viu, Edselma? Então, Vocês estão de parabéns. Pelo menos estão fazendo alguma coisa por dentro de Santa Brisa. tá, Ok, Edselma. obrigado, a gente agradece, viu? Tá, muita força para vocês. Tá, obrigado. E a gente vai precisar muito da ajuda de vocês também, nos lares, Mas é isso mesmo. de onde a gente está, a gente pode se ajudar, entendeu? É sim. Apoiando. Porque todo mundo hoje em dia pode ter um telefone, ligar para o professor e para não estar nas escolas toda hora, porque senão vai virar fila. Mas a ideia é justamente isso. Quando a gente fala recursos, a gente está falando daquilo que a gente tem lá de onde nós estamos na nossa casa, que a gente pode. Talvez Muito você bem. não tenha internet, mas você tem um aparelho que tem um número, e aí já liga. E pode alguém vai estar ligar. dando esse direcionamento às famílias, viu, Adselma? Muito bem. Ok, Edselma, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigado a vocês. Foi um prazer. Uma boa tarde. Para você também. Edson, aqui a nossa ouvinte, Andresa, ela diz aqui o seguinte: gostaria de perguntar ao senhor secretário por que no ato desse planejamento eles não precisam também fazer videoaulas, onde nesse vídeo o professor explica os conteúdos abordados. É muito fácil, na teoria. Vou dizer que tem as orientações nas atividades e não saber de fato a realidade de muita família na zona rural. Fiz parte do quadro da educação há 11 anos, tanto em escolas rurais e urbana. Pronto, Andresa, mas é isso. Acho que você só traz esses questionamentos que a gente já vem reafirmando. Tudo que vocês trazem e até outras informações para a gente é válido. Eu quero dizer assim, eu dizia há poucos instantes na hora do intervalo, de que a gente está trazendo uma proposta com muita humildade e muita sabedoria. E essa proposta, ela vai conseguir chegar até os lares, até as crianças, justamente porque a gente vai fazer esse exercício diariamente, né, continuamente, a escutar. Eu acho que a escuta, nesse momento, a escuta ela é um desafio também para a sociedade. Porque a gente também precisa escutar esses sujeitos que serão atendidos. E é por isso que a gente pede a sensibilidade no sentido de trazer proposta, né, trazer ideias alternativas que nos ajudem. Acho que a gente conviveu muito com incertezas e criando sempre a ideia de que isso não é possível, aquilo não vai dar certo. O momento atual emerge para todos nós, como eu já falei anteriormente, de criações de novos conceitos, de novas atitudes, mas eu não posso dizer que algo não vai dar certo se eu não tentar. Precisamos tentar. Você quer construir uma casa, mas como é que você vai dizer que essa casa nunca vai ser construída se você nunca tentou, se você nunca buscou desenvolver? E isso, quem diz esses conceitos para a gente são os pensadores para a gente, né? Se não há desejo, se não há vontade, se não há ideias, se não há ações para desenvolver, nós não vamos desenvolver nada. E a política pública emerge desse desejo de fazer as coisas acontecer. Agora, como isso vai, à medida que a gente vai realizando, desenvolvendo, nós vamos sim construir. E pode ter certeza, senhores pais que estão nos escutando, alunos, professores e coordenadores, ao longo desses dias em que estivemos distantes, nós não paramos de pensar, nós não paramos de produzir, que é como Paulo Freire diz. A escola é esse lugar que pensa, é esse lugar que constrói, é esse lugar que independe da sala, que independe do espaço físico, que independe da geografia. O local do conhecimento é onde nós estamos e nós precisamos produzir. E aí, por isso que a pergunta de Bruno foi muito, e eu agradeço muito ela ter colocado isso, porque nós sentamos com os coordenadores e com os diretores e deixamos, né,
o plano muito bem claro de que é preciso seguir as orientações diante do que a Secretaria está propondo, porque nós não podemos ter diversas falas. Todas as unidades escolares, junto com seus gestores, foram orientados a X ação. A ação é essa: atividades não presenciais remota em tempo de rede e em tempo de atividades não impressa, sobre a orientação do planejamento. É preciso planejar, e é esse planejamento que vai dizer onde nós estamos acertando e onde nós estamos errando, e o que precisamos fazer para melhorar aquilo que fazemos. Por isso que as escolas foram chamadas, os professores foram chamados, os coordenadores entraram em contato com sua equipe de profissionais, passaram a proposta, conversaram sobre a proposta, ouviram também, porque aí Cícero pode até falar, né? Que você é professor da rede lá da escola do Marancó. Você teve essa oportunidade também de ter acesso ao plano. A coordenadora, junto com a secretária ou com a diretora Célia lá do Marancó, deram essa oportunidade de vocês também estar nesse contato diretamente com a secretaria. Não pense que é um projeto de Edson enquanto pessoa, nem de Lourdinha enquanto pessoa, mas é um projeto da instituição chamada Educação do município de Santa Brígida, né, que, preocupado com a continuidade, essa garantia, a gente começa a pensar em ações que viabilize esse processo, essa chegada desse ensino até a criança. E pode ter certeza que eu tenho escutado muito pais. Assim como tem pai que questiona, que é louvável, tem pais também que agradecem, tem pais também que começam também a se alegrar pelo processo, porque está chegando uma alternativa, né? Está se chegando uma possibilidade, né, de manter a criança num ritmo, de organizar 2 horas, 3 horas, da criança estar produzindo, né, da criança estar tendo um contato, e isso é bom para todos nós. E eu só tenho a agradecer a todos, aos diretores, aos coordenadores, aos alunos, ao núcleo pedagógico, à comunidade santabrigidense, que tudo que a gente faz é pensando em cada sujeito da nossa política. Ok. Mais uma perguntinha aqui, a Camille, ela diz aqui o seguinte: estou acompanhando e minha vizinha, que chama Raimunda, quer fazer a seguinte pergunta. Eu estou digitando para ela, tá certo, Camille? Obrigado aí, Camille. Ela diz aqui o seguinte, que a Raimunda mora distante da escola. Como é que a escola vai levar as atividades, né, até o aluno? Ela diz, como é que o professor vai levar a atividade até meu filho? No caso, a escola vai levar a atividade até ao filho dela. Ela diz aqui o seguinte, e eu não sei ler, né, no caso ela diz que a Raimunda não sabe ler, como é que vai acompanhar? Então, vocês vejam um trajeto para poder ajudar a criança a fazer a atividade, que ela também não sabe ler. Pronto, em relação a isso, a gente, as escolas da área rural já estipulou até um dia que é um dia de acesso a todo mundo para pegar as atividades, por exemplo, uma segunda-feira, cada escola fará seu cronograma para não aglomerar, né, e estará à disposição as atividades daqueles alunos para que o pai toda segunda-feira vai estar aqui, né, em algum momento para comprar, fazer a feira ou ir no mercado. Então, a escola... Mas, Lourdinha, eu acredito que esses pais são de escola da área rural, né? Sim, sim. Então, mas nós pensamos, inclusive a gente criou a alternativa da segunda-feira como uma possibilidade, porque a segunda-feira é o dia do encontro. Eu sei. É um dia onde vem todos, a gente sai das nossas residências porque há essa necessidade. E nós estamos em um momento também que está tendo sempre um fluxo, por exemplo, está tendo o auxílio, está tendo sempre algo As pessoas estão sempre aqui, né? Os pais estão sempre se locomovendo de um lugar para outro em busca de alternativa para consolidar as suas necessidades, a família de modo geral. A escola não só vai estar aberta na segunda-feira, ela vai estar aberta de segunda a sexta-feira. O dia é a segunda, mas não quer dizer que só a segunda que ele vai retirar. Ele pode ir na terça, que foi como eu disse. Na maioria das vezes, por exemplo, se digamos que tem
pais do Minuim, da Colônia e do Marancó que não vai ter acesso, porque às vezes é mais fácil o pai vir para a sede do que ir para e a até unidade. o povoado, né? Então, até escola. nisso nós pensamos. A primeira semana é para ter gente ver se ele vai conseguir ir para a escola. Se não conseguir, nós vamos estar marcando na própria escola. Por exemplo, o Pedro Batista, por ser uma escola maior, ter uma diversidade de salas, as escolas vão estar disponibilizando profissionais dessas unidades para estar lá nas salas, cada um com a sua sala, e o pai vai ter acesso. Pode ficar aí tranquilo que nós vamos buscar todas as alternativas possíveis para que 100% da nossa rede tenha o acesso a toda e qualquer proposta que a escola está desenvolvendo nas suas unidades escolares. Inclusive, depois dessa primeira semana, a gente vai ter mais ou menos um mapa de todas as atividades, se foram entregues ou não. Então, daí a gente traçará outra estratégia para que, de repente, se esse pai está sem poder vir aqui, a gente buscar, né? Buscaremos opções para que essa atividade chegue na casa desse pai que não pode vir aqui. A escola, junto com a secretaria, já está em alerta, conversando tudo isso, inclusive as escolas do campo, as escolas que Natália é a diretora, onde a gente terá, eu acho que esses casos, que pais que moram com acesso muito difícil, então a gente já está em comunicação com a direção, as coordenadoras, para que a gente traça as estratégias para alcançar esse pai e levar as informações necessárias para eles. Aqui, Lourdinha, Carla faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber se a pessoa que irá recepcionar os pais, se caso houver alguma dúvida e terá que ir até aquela escola, os profissionais da educação terão também estabilidade com a sua proteção. Sim. Com álcool, tomaremos máscara. todos os cuidados na escola. A gente também já conversou tudo isso, né, sobre as precauções necessárias. Se possível, água, sabão, álcool gel, máscara, distanciamento, tudo isso será tomado. Inclusive, uma das medidas que a gente tomará em relação às atividades... Até porque, Lourdinha, é lei, né? É decreto. É decreto, né? Tem que usar a máscara. se cumprir, né? É Hoje em dia, eu acho que não é mais nem item, eu vou usar ou não. É lei, é obrigatório. Os estabelecimentos comerciais têm que ter o álcool gel, imagina a escola, né? E assim, a escola dispõe, por exemplo, do banheiro com a torneira, Sim. com a água. Porque a gente sabe que o álcool gel é na ausência da água e do sabão. Por a gente às vezes estar na rua, estar num espaço de que a gente não tem acesso à lavagem diretamente entre o sabão. Inclusive, as atividades, a gente seguirá também uma orientação da Organização Mundial de Saúde. As atividades serão impressas na segunda. Essa atividade tem que ficar descansando por 24 horas para ser entregue na segunda-feira. Por quê? Porque se caso tenha contaminação de algum vírus, ele já morre no processo. Assim como os pais, quando receberem essa atividade, ela estará como esterilizada, né? Ela descansou aquele tempo necessário para o pai receber. Quando o pai for entregar a atividade, essa atividade descansará também em um ambiente por 24 horas, até o professor pegue essa atividade para corrigir. Para que a gente possa tomar também esse vírus que vem ou que volte, né? De repente o pai vai dizer assim, eu não vou pegar essa atividade, e essa atividade todo mundo pegou com qualquer mão, e não se lavou antes, né? E foi sem os cuidados, e a gente tomará justamente esses cuidados para isso. Utilizará envelopes ou sacolinhas plásticas para entregar as atividades, para que não tenham contato de um papel que o aluno vai utilizar em casa. Isso é verdade. Então, mas tudo é um exercício. Eu acho que, eu dizia na reunião com os diretores e coordenadores e até com o prefeito, que nós estamos aprendendo muita coisa. Esse é o momento em que a gente está se deparando com tantas informações novas, né? Porque é algo incerto, mas também é algo de que nos dá para a gente a possibilidade de refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa atitude, refletir a minha interação com o outro, né? A pandemia ela surge em meio justamente porque parece que a gente estava sendo máquinas, né? E aí ela veio e diz, agora vocês vão ser máquinas. Porque a gente vai tirar o direito desse contato, mas vai dar o direito de vocês criar a possibilidade de como nós vamos conviver, mesmo de forma de distanciamento. Por isso que a gente termina, né, em tudo que a gente está falando, se puder, fique em casa. E juntos nós vamos aprender, mas do lugar de onde nós estamos, por entender
que esse é o momento. E por que a gente precisa ficar distante? Né? Por que o governador, por exemplo, da Bahia, e aí eu preciso reforçar essa fala dele junto com o próprio prefeito, toma as decisões, e aí foram decisões muito sábias, muito bem pensadas, que no momento certo houve toda essa paralisação das atividades, né, desse contato, dessa relação direta, justamente por entender que o vírus, ele se propaga nessas relações que a gente vai estabelecendo dentro da sociedade. O vírus não é algo visível, ele é invisível. E ele, à medida que a gente está nessa relação constante, né, no comércio, na escola, no trabalho, na prefeitura, na saúde, ele vai se movimentando. Então, à medida que a gente se protege, ficar em casa é uma medida protetiva. Estar no seu lar é uma medida protetiva. É como se a gente tivesse protegido dentro de uma bolha. A nossa casa é essa bolha, que a gente está dentro dela. O vírus está na rua circulando, mas nós estamos protegidos. Por isso que o governo, Rui Costa, e o próprio prefeito, junto com a Secretaria de Saúde, entendendo toda essa situação e também entendendo que a saúde não tem pernas de alcançar um número X de pessoas que possa vir a se contaminar, porque nós temos um sistema de saúde frágil no nosso Brasil. E não sai Santa Brígida, não sai o Estado. Nós estamos vendo o ritmo como essa doença está crescendo no nosso Brasil. Ou a gente toma as medidas necessárias de proteção e a população começa a criar uma consciência de que é preciso ficar em casa por conta dessa propagação da doença, ou nós teremos outros números assustadores. Não é brincadeira, nas últimas 24 horas, a gente tem um número de quase 1.000 mortos, 800 e poucos mortos. Nós estamos falando já de subiu para vida. 10, né, casos confirmados, 11 agora não. E graças a Deus, né, eu sempre digo que Santa Brígida é protegida, né? Santa Brígida é protegida pela fé, por esse arcabouço de pessoas que têm na religião uma fundamentação espiritual e que os encantados, né, que a natureza, a força divina, a força espiritual, né, de todas as crenças, nos ajude a nos permanecer nesse ritmo, afastando os mal, né, da nossa cidade e da nossa população, para que a gente não venha ter consequências maiores. E isso é o medo dos gestores públicos hoje, né, ter uma população infectada, ter alguém e não conseguir dar o mínimo necessário, porque os recursos, nós não temos os recursos disponíveis Nós para não temos tratar. uma UPA. Paulo Afonso tem, mas ainda não. E não estão é nem os uma equipamentos questão de tudo ok UPA, ainda. porque assim, o vírus, ele vai além de todo e qualquer pensamento que a gente possa perceber. É um vírus que nós desconhecemos, né, que está distante, que a gente está usando uma máscara, mas até quando essa máscara ela é protetiva? Mas a gente precisa usar a máscara porque é um elemento de segurança e é obrigatório para a gente. Mas alguém ainda desconhece de que a máscara não é protetiva, ela é sim protetiva, porque é a relação do contato que vai até os olhos, que vai até a boca, que vai até o nariz. Então, gente, vamos começar a mudar. Que os nossos idosos fiquem em casa, né? Sim. Sair de casa para quê, né, Lourdinha? Fica em casa. Peça um Se familiar, precisar, peça um filho, um neto, né, Lourdinha, para ir até o sobrinho, comércio. vai ao comércio, Exatamente. um vizinho, de repente, né? A E gente se não vê ainda tiver, muitos idosos, né, só pela dá o rua. necessário mesmo, né? Comprar um pão e ir no mercado. Então a gente pede que todos tenham os cuidados necessários. Os pais não deixam os filhos estarem na rua, porque eles saem para a rua brincar. Mas quando voltam, né, pode ser a doença para dentro de casa. Eu sei que é difícil, eu mesmo tenho 2 filhas e é difícil a gente manter eles dentro de casa aprisionados, né, nesse momento. Fica até um controle não é que muito é uma grande. prisão, mas de fato a gente Mas tá, né? porque assim, eles ficam presos dentro de casa a uma televisão, a um celular. E eu acho que essa volta da rotina das atividades domiciliares com os estudos vai nos ajudar muito a tirar isso da cabeça das crianças também, para que eles enfrentem esse problema com menos peso, né? Que a gente possa também, através do estudo, conseguir que eles desenvolvam toda essa situação que está vivendo e coloquem para a vida deles, tragam como um sentimento de superação, de humildade, de companheirismo, de solidariedade, poder fazer um favor para um idoso. Então a gente pode também criar uma situação
boas dessa situação difícil. E né? os jovens também ficam em casa, porque Sim. a gente Com está vendo a certeza. estatística de que, Não na somos maioria das imunes. vezes, quem está levando para os lar é o jovem, porque assim, o jovem está num momento de toda uma potência, de todo um desenvolvimento, e ficar dentro de casa não está sendo fácil. E o fechamento das escolas foi justamente para isso, né? Porque uma criança vai para a escola, mas ela tem contato dentro de casa com 10, 20 pessoas. Exatamente. Dependendo do ciclo familiar, né? Se você tem ali casas próximas da sua família, então foi por conta disso. Mas isso não exime que ele possa estar fazendo as atividades agora, né? Para dar continuidade aos seus estudos e possa desenvolver o ensino-aprendizagem. O que foi aberto é só o essencial, vamos deixar o essencial aberto, que a gente possa também, claro que a gente não vai ficar sem comer, de ir à padaria, de ir ao mercado, mas salvar o necessário. Se puder, fique em casa. Então, isso que Lourdes entrar é interessante, porque muita gente tem perguntado assim, mas por que fechou a escola? Imagine, Cícero, que eu vou dar o exemplo aqui do Pedro Batista, da Escola Estadual Municipal Pedro Batista. Nós temos alunos da sede, mas nós temos alunos de diversas comunidades. Uma turma dessas, digamos que Deus o livre, alguém fosse infectado, esse vírus iria correr nesses 30 alunos dessas turmas, que desses 30 alunos tinha gente, um exemplo da Canabrava, entendeu? Um exemplo do Juazeirão. Então, o vírus não só ia para a Rua Padre Cícero, o vírus iria se estender em toda a região, em todo o território de E com Santa mais Brígida. rapidez, né? Por isso que a medida protetiva de romper essa questão das aulas, né, desses aglomerados de pessoas, é justamente por entender que a gente está colocando a população em risco. Por exemplo, a Unesco divulgou que 90% da comunidade estudantil no mundo inteiro paralisaram, ou seja, romper esse processo da continuidade dos estudos, justamente por entender que ali era um risco de contaminação grandioso, né? Porque em uma sala de aula você tem gente de diversos lugares. Digamos que um aluno, um professor, um funcionário viesse trazendo um vírus desse. Então esse vírus iria se propagar em uma proporção. E como a gente iria garantir esse controle? Como a gente iria garantir o acesso a essa saúde? Então todas as medidas que os gestores públicos, né, o governo do estado, o prefeito municipal junto com a Secretaria de Saúde, tem promovido ao longo desses, se eu não me engano, já tivemos aí com 50 dias, né? Mais ou menos 50 dias, né? Em pensamentos de estratégias, de ação, em diversas reuniões com as equipes de saúde, que a gente tem que parabenizar, né? Porque muita gente fica dizendo, mas eu não vou fazer tal ação. Mas os profissionais de saúde estão ficando expostos para defender o restante da população. Então fiquemos em casa e deixemos que os outros trabalhem por a gente. Fique em casa pai, fique em casa aluno, e nós estamos pensando de uma forma a garantir também a segurança, porque tem professor também preocupado. E aí a orientação que a gente também deu aos coordenadores e aos diretores, que reunisse o menor número possível de agentes para desenvolver essas atividades. E aí quando a gente pensa nessa organização, as escolas têm 3, 4, 5 salas. Então, cada sala fica 3, fica 4, como a gente fez com os coordenadores e diretores. Na segunda-feira nos reunimos com 3, na quarta-feira à tarde nos reunimos com 4, na sexta-feira com mais 5, e assim a gente deu continuidade ao nosso plano de ação, mas não deixamos de tomarmos as medidas necessárias e cabíveis para afastar esse vírus que assola todos nós, né? Inclusive, Lourdinha, você falou que as crianças, os jovens estão em casa. E aí esse plano de ação chega, né, para ocupar a mente, né, dos nossos alunos. Garantir que eles possam estar, né, pensando e desenvolvendo suas habilidades e competências através dos estudos que são propostos pelas unidades escolares. E quando vocês falaram, né, eu até me lembrei a questão do porquê o plano não vai antes. A gente precisava de uma posição do Conselho Estadual, a gente precisava de um órgão que normatizasse, até porque quando se foi feito o decreto, a gente pensou que esse decreto duraria um mês.
e de repente depois de um mês a gente teria a solução de todo esse problema, e a gente percebeu que não é bem assim, né? A partir do momento que a gente vai lendo os noticiários, assistindo, a gente percebe que esse problema é um problema muito maior do que a gente imaginava e não vai ser resolvido tão rápido. Então a gente também precisava de um tempo para pensar, para estabelecer, estudar um plano que atendesse a toda a rede. Quando Bruna até falou da questão, por que não é AD para todo mundo? Não é nossa realidade, infelizmente. A gente só tem 1.500 alunos que têm acesso à internet e 1.500 que não têm. Então, a gente tem que pensar nesse acesso para todo mundo. Atividades remotas, presenciais, se vai ter vídeo, pode ter vídeo sim, se vai ter vídeos do YouTube tirado com aquele tema, sim, se vai ter áudios explicando atividades, sim, se o professor ou o diretor pode utilizar, junto com o docente, outras estratégias, a escola vai achar a melhor forma de atender esse aluno. Agora, os alunos que não têm acesso à internet, a gente teve que buscar também esses outros meios, que é a atividade impressa, para atender a todo mundo. Não é a nossa realidade. Inclusive, os professores também, eu tiro por mim. A gente tem um receio de fazer um vídeo, a gente tem um receio de usar o microfone. Então, tudo isso é novo para todo mundo. E a gente junto vai se apoiando e construindo meios para se adequar a essa nova possibilidade que está posta aí para a gente, né? Exatamente. Então, aí eu fiquei até pensando aqui, eu encontrei a professora Sandrinha, né, que ela é professora da Escola José Alves Portela. No momento em que a gente solicitou das unidades escolares o levantamento dos alunos que tinham acesso, os professores também, mesmo sabendo do risco com toda essa situação, também se colocaram à disposição da escola como uma forma de ajudar e como uma forma também de entender esses novos conceitos e valores de atitudes que a gente está desenvolvendo. Então, imagine, o professor poderia ficar dentro de sua casa, né? Não poderia estar preocupado, mas ele também se coloca à disposição nesse momento por entender, porque eu tenho certeza que tem pais, que tem crianças que em algum momento eles se encontram, né, que fica, tia, quando é que as aulas vão voltar? Professor, o que é que pode fazer? Então, assim, perceba que isso é um envolvimento que ele passa por todos que fazem a educação. É uma proposta que pensa, que é pensada pelo órgão maior, pela secretaria, porque é ela que normatiza, mas essa proposta só foi possível ser consolidada porque outros órgãos que estão acima da Secretaria Municipal da Educação também começam a propor, também começam a pensar e começam a dizer, precisamos retomar, mas precisamos retomar de uma forma diferenciada daquele ritmo que a gente tinha. Nós precisamos se colocar numa situação de humilde, porque nós precisamos aprender. Agora é o momento em que nós estamos aprendendo, fazendo. É essa a mensagem que fica para todos nós. Lourdinha, suas considerações finais, se tiver algo a acrescentar, fica à vontade. O que a gente deseja enquanto rede, né, é que esse plano de ação atinja o maior número de alunos, se possível, né, e que os objetivos e habilidades que a gente propôs, que sejam todos atendidos e que a gente vai aprendendo à medida que for fazendo. É como o Edson disse, a gente só pode aprender no momento que a gente começar a fazer e analisar. A gente também não pode colocar os erros à frente, uns erros que a gente nem cometeu ainda, né? Então a gente tem que aprender mesmo com toda essa situação. Esperamos que esse plano venha como ponto positivo para que possa os nossos jovens, principalmente nossas crianças, ocupem suas mentes, estimule um ritmo de estudo dentro de casa e que as famílias se aproximem mais, que possam, né, estabelecer um ritmo de aprendizado que não distancie, que a escola ficou tão longe, né, mais de um mês e 20 dias sem aula, né, então a gente está com interrupção muito grande e que esse estudo venha para favorecer mesmo e trazer pontos positivos para a vida da criança e do adolescente. Agora, secretário, eu gosto muito de Paulo Freire. O senhor estava comentando Paulo Freire e eu tive que interromper para colocar o ouvinte no ar e fazer outras perguntas dos nossos ouvintes. Gostaria novamente que o senhor repetisse o pensamento do grande Paulo Freire. Então, eu costumo trazer ele presente porque esse é o momento que Paulo Freire foi aquele sujeito que pensou a realidade, né, vivenciada das pessoas que mais necessitavam do processo do conhecimento.
E aí ele deixa um leque de sabedoria, e imagine em que tempo que ele pensou a escola. Ele, inclusive, já está morto, né? Tivemos, se eu não me engano, fez 20 anos de celebração de sua morte, né, recentemente. E aí, em décadas passadas, ele pensa essa escola. Não, aí ele diz que a escola é o lugar onde se aprende, onde se faz amigos. Mas a escola é sobretudo gente. Só que ele, antes de dizer que a escola é gente, ele diz que não se trata da escola só de prédios, de quadro, de salas, de telhas, de salas. Se trata da pessoa, do humano, do sujeito, do cidadão. E aonde nós estamos, nós podemos pensar, construir. Porque ele revolucionou o processo da educação de jovens e adultos, né? E aí ele traz o conceito de que a sala de aula é um pé de umbuzeiro, de que a sala de aula é um pé de manga. Os lugares onde nós estamos é capaz da gente... O ensino ele pode ser constatado. Por isso que eu acredito que é desafioso, sim. Gera questionamento, gera. Mas eu tenho certeza que à medida que a gente começa a executar, reelaborar, replanejar, refazer, ouvir, avaliar, né? Repensar novo jeito, nós vamos sim conseguir. E dizer para os pais que é só um pequeno curto. Logo, logo, eu acredito muito em Deus. Na força dos encantados, né? Que tem dado esse direcionamento dentro do seu campo espiritual. Tudo isso vai passar. E quando passar, nós vamos estar firmes e fortes para a retomada dessas atividades presencial. Um novo jeito de ver o aluno, um novo jeito de enxergar o pai, um novo jeito de enxergar o professor, um novo jeito de enxergar o secretário, um novo jeito de enxergar o coordenador e assim sucessivamente, né? O coordenador que vai repensar a sua prática com o professor, o diretor que vai repensar a sua prática com os pais e assim a gente vai construindo ao longo desse retorno. E fiquem em casa, mais uma vez, fiquem em casa. Esse é o momento em que nós precisamos, fica em casa. mais do que nunca, repetir mesmo. Isso pode ser, como alguns ditados dizem, né? A cantiga da perua. É preciso que a gente repita, mas não só repita, mas que tenha a prática de ficar em casa, porque a gente tem tido os dados assim amedrontados. Eu mesmo, sinceramente, hoje eu acordei com muito medo, porque eu também sou ser humano. Quando eu estava vendo os noticiários, pelo menos no território da Bahia, ali na região de Juazeiro, que os dados têm crescido de uma forma assim, sem controle nenhum. E que esse mal se afaste de Santa Brígida, nem pense que ele esteja aí, mas que ele nem pense que Santa Brígida existe nesse território chamado Brasil, né? Ok, secretário Lourdinha, foi um prazer imenso contar com a presença de vocês hoje, né? Esclarecendo aí o novo plano de ação e que a Rádio Cidade FM está à inteira disposição de vocês, da Secretaria de Educação, para trazer mais esclarecimento para a nossa população. Inclusive, a gente queria a rádio como meio, né, para divulgar as ações da Secretaria, no sentido de ajudar a aproximar o contato com os pais. Quando a gente puder, e você também tiver dos pais que tem algumas dúvidas, você pode estar entrando em contato com a gente, né, porque talvez a rádio seja um meio mais próximo, né, de repente tirar uma dúvida, eles podem passar a dúvida para vocês e você entrar em contato com a gente, que a gente logo, imediatamente, procurar sanar essa dúvida, né, que vai surgir ao longo desse tempo e que a gente possa voltar presencialmente com as aulas e que tudo dê certo. Deus nos abençoará, né, com essa cura que virá para o nosso Brasil. E estamos aí, hashtag Fique em Casa, a gente que está trabalhando, né, nos cuide dos outros, para que a gente não possa vir adoecer mais tarde. Né? Muito obrigada. Ok, Lourdinha, muito obrigado a você, né, pela presença, né, e pelos seus esclarecimentos. Secretário Edson. Agradecer, eu acho que o momento que fica para a gente é agradecer pela vida, agradecer pelas oportunidades, agradecer pela nossa existência, agradecer por esse momento, agradecer pelos meios de comunicação, que é esse elemento que congrega valores, congrega informações, aproxima cada vez mais a gente, né? E nesse momento em que nós estamos nesse distanciamento, são os veículos
é um dos maiores instrumentos dos veículos de comunicação, junto com todo esse aparato da tecnologia, que vai nos oportunizar a se relacionar com eles, mas também nos oportunizar também a estar nesse contato diretamente com a comunidade Santa Briginense. Então, muito obrigado, Cícero, fico feliz. E eu até dizia no início, né? Que bom que vocês não deixaram que esse elemento de comunicação tivesse tido, se mantesse vivo até os dias atuais. E a gente está percebendo que isso precisa ser valorizado. Aliás, isso não, isso é qualquer coisa, né? Que esse instrumento precisa ser valorizado muito mais. Obrigado mesmo, e obrigado ao pai, aos alunos, aos estudantes, aos diretores, aos coordenadores, a todos que fazem a educação do nosso município, ao prefeito por também estar, porque eu até esqueci de dizer, ele tem tido uma preocupação ímpar, né? Diante de todos esses anos em que a gente está à frente das políticas públicas, nós temos percebido um gestor que não tem saído da sua cidade, que não tem se ausentado, mas que diariamente está no contato com suas equipes, né? Pensando, reelaborando, buscando alternativa para que esse vírus chegue no nosso município, né? Que a gente não está livre, a gente sabe, mas que pelo menos a gente está tendo o sujeito maior, que é o que pensa, que é o que garante as políticas públicas, tem essa preocupação de estar nesse reordenamento de ideias, de ações, de programas, de projeto para manter pelo menos o essencial, que é as ações e estratégias enquanto governância municipal para combater o vírus entre o cidadão, né, entre a população santabriginense. E agradecer também aos profissionais de saúde que não têm parado. São os guerreiros. Né? São os guerreiros, né? É verdade. Esse é o momento em que até eles também estão repensando esse papel mais humano, mais adesão, né? Mais pessoa mesmo nessa relação com pessoa. É pessoas tratando de pessoas, humano com cuidado em humano. Aí, nós temos aí a Prefeitura e a Secretaria de Saúde que está montando as barreiras, né? Desde o início, né? Temos aí as barreiras, né? Sempre no intuito de combater o Covid-19. Realmente, então, foi como eu acabei de falar. A Secretaria de Saúde, junto com o prefeito, não tem medido esforços mesmo, e diariamente, pode ter certeza, se você for pela manhã, se você for à tarde, todos eles estão reunidos diuturnamente, não só os gestores, mas os profissionais, pensando ações e estratégias junto ao comércio, junto à população, junto à casa lotérica, nesses lugares que tem grande número de pessoas reunidas, né? Preocupado com esse deslocamento de pessoas que vão e que voltam de Paulo Afonso, preocupado com os sujeitos que estão chegando, né? Monitorando todo esse processo, entendendo quem chega, solicitando que fique no processo de quarentena, né? Em suas casas. Então, assim, nós estamos tendo o combate necessário. Agora é preciso que a população também faça também a sua parte. Fique em casa. É verdade.